Disciplina é bonitinho, obsessão é o que te move, e quem não tem nenhum dos dois vira plateia. Pra minha grande felicidade, eu só aprendo de um jeito, que é na tora. Não tem meio termo, não tem aula, não tem aviso, é vivendo taquiarde. Então eu escrevi um livro sobre quem eu era e descobri quem eu era no processo. Comecei ele falando de disciplina. É um discurso bonito, sabe? É nobre, é saudável, ter horário, ter foco constante, ter alguma coisa palpável no fim do dia. Mas foi escrevendo que eu descobri que eu sou completamente obsessiva. Disciplina em mim é insustentável. Todo mundo aplaude a disciplina. E eu tendo a renegar ela no meu âmago agora. Sei que é bonito, é incomum, mas é normal. O que não é normal é vir à noite pra fazer uma coisa que ou você faz ou o mundo acaba. Acaba hoje, pega fogo e incendeia tudo. Então tudo vira pó. E quem se fez útil renasce desse pó. Quem não tem nem disciplina nem obsessão é plateia. E por isso vai seguir na poeira. Isso tudo é uma grande reflexão sobre o que me tira da poeira. E o que isso me custa. Eu vim contar o que eu descobri sobre mim quando fui atrás de entender por que eu vivo assim. Porque eu não consigo fazer nada pela metade. Porque quando uma coisa me pega, ela me pega inteira. O sono, a comida, o pensamento, o corpo. Eu fui atrás na ciência, fui atrás na literatura e voltei com nomes para coisas que eu sempre senti e nunca soube chamar. Beira a totalidade, a quantidade de coisa útil e por isso extraordinária que eu já fiz por um motivo só. O pensamento nelas não parava. Martela na minha cabeça incessante que eu preciso fazer aquilo. Então eu não durmo. E quando eu durmo é pra sonhar com o objetivo. Quando eu alcanço, eu não volto a comer bem por muito tempo. Dormir muito, dormir bem não se sustenta. A sociabilidade pode sumir e some. Eu leio, eu busco, eu corro atrás como se o mundo fosse acabar amanhã. E essa fosse a minha última chance de fazer o que eu amo acontecer. O que eu amo me deixa obcecada. Isso não é bom. Eu não sou exemplo. Mas eu tenho uma vantagem disparada. A de ser honesta. Pelo menos eu jogo a verdade na cara de quem importa. Dizem que existe verdade sem empatia, que isso é crueldade. Pode ser. Viver uma estrondosa mentira ou uma estrondosa aventura depois de ter os olhos enfim abertos. Eu fico com a segunda toda vez. Esse estado que eu tô descrevendo, não dormir, não comer, sumir da face da terra, não é uma fase. Não é um surto pontual que passa e eu volto ao normal. É como eu funciono quando uma coisa me importa de verdade. É o preço de entrada de tudo que eu já fiz que prestou. E durante muito tempo eu achava que era só comigo. Que todo mundo era assim por dentro e só era mais educado em esconder. As pessoas mascaravam melhor que eu. Mas não é. A maioria das pessoas consegue fechar o caderno e viver. Levantar da mesa, dormir a noite inteira e sem o objetivo sentado no pé da cama esperando. Eu não consigo. Eu passei anos achando que isso era uma falha de caráter. Falta de moderação, de equilíbrio e principalmente de juízo. Até eu ir atrás e descobrir que tem nome, mecanismo e história. E que talvez não seja falha nenhuma. A criação é um espelho torto. Quando você termina uma obra, poesia de verdade, ela te olha de volta, sem piscar. Arrogante naquela imobilidade de quem não pode dizer nada, mas diz demais toda vez. A gente passa o dedo pelo estrago feito no papel, pelo sangue que foi derramado ali. E o pior é que ela sabia. Ela sabia desde o começo exatamente o que você ia escrever, o que você ia botar pra fora. E ainda te chama de fraca por ter feito. Quando eu terminei meu livro, eu só consegui chorar. Tive certeza de uma coisa só, que aquilo era um golpe de piedade. É um espelho torto. Torto porque eu já esmurrei ele até meu punho sangrar. E ele teima, mas não quebra. Só entorta. E é nesse espelho torto que eu me reconheço. Sabe quando perguntam tudo bem? E você responde tudo, mas queria dizer nada. E respondeu assim só porque não sabia dar nome? A obra me deu o nome. A poesia me explicou, me deu perspectiva. E foi por isso que também eu fui atrás da ciência. Eu precisava de mais nomes. Porque é isso que a arte faz com a gente e é cruel. Ela regurgita tudo que você nem sabia que queria dizer e muito menos estava pronto para descobrir. Ela não guarda segredo nem de você nem de quem vê. Por isso dói. Não dói porque é boa, dói porque é brutalmente honesta. E a verdade, quando vem de dentro e escorre pelos dedos, é impossível de passar despercebida. Eu destruo coisas para ter o que produzir. É o meu ganha-pão. E quem seria o artista sem viver feito louco produzindo série atrás de série? Os maiores viveram assim. Viver para escrever como Jack Kerouac. Vivem assim até hoje porque foram tão grandes que viraram eternos no trabalho.
que deixaram. Eu não tô me comparando a eles, eu só tô dizendo que conheço o combustível. É o mesmo, muda a escala, a qualidade, mas não muda a natureza. Existem diferenças entre as formas de obsessão e eu não sabia disso. Eu achava que era tudo a mesma coisa, o mesmo fogo, e não é. A ciência me deu o nome. Um homem chamado Valorant passou a vida estudando a paixão. E ele achou duas, não uma. De fora, elas são iguais. A diferença é como aquilo entrou em você. Existe a paixão harmoniosa, você ama, mas consegue largar. Ela cabe na sua vida sem engolir o resto. E existe a obsessiva. Aquela que te persegue até quando você deveria estar descansando. Eu me reconheci na segunda, sem hesitar um segundo. Porque eu não escrevo só porque eu amo. Eu escrevo porque sem escrever eu não sei quem eu sou, eu não tenho identidade. E o que me partiu na pesquisa dele foi isso. A obsessiva rende mais, ela cria mais, ela vai mais longe, ela machuca mais. Quando a pessoa obsessiva é impedida de fazer a coisa dela, ela sofre de um jeito que a harmoniosa não sofre. Vem ruminação, pensamento intrusivo obsessivo, vem culpa, vem vazio que não passa. Ele dá o exemplo de alguém que diz não para uma roda de amigos para ir trabalhar. E que mesmo tendo feito a escolha certa, fica a noite inteira remoendo o que perdeu. Quer dizer, mesmo dizendo não, já perdeu. A coisa te persegue na ausência dela. Eu vivo isso. É o blues da artista exausta, quem é poeta sente sozinho. No fim, a mesma força que cria o virtuoso é a que machuca, a mesma raiz. Não dá pra pedir uma sem a outra vir junto. 13 obcecados já tinham me descrito. Antes da descoberta que mudou tudo que a ciência levou um século pra medir, os grandes romancistas já tinham aberto no peito muito antes. Eu achei 3 personagens que são um espelho meu. E os 3 terminam em lugares opostos. Isso mostra a solução que é a obsessão, mas também o grande problema dela. Começa com quem mais importa, com quem eu mais gosto, com quem eu mais tenho empatia. Edmond Dantès, de Conde de Monte Cristo. Marinheiro de 19 anos, ingênuo, feliz, prestes a casar. Traído, preso sem julgamento, enterrado vivo numa cela por 14 anos. Ele perde até o nome, vira o número 34. E é no fundo desse poço que ele se reconstrói, peça por peça, em torno de uma ideia só: a vingança. A obsessão, portanto, é a estrutura inteira em volta da qual ele remonta quem é. Ele vira outra pessoa. A obsessão o salvou. Mas o Edmond, que amava e tinha calor e gentileza, morreu na cela. Quem saiu foi o mais forte, mais sábio e muito frio. Para sempre. O segundo é o Victor Frankenstein, de Mary Shelley. E esse é o espelho que me assusta. O gênio que passa anos sem dormir, possuído pela ideia de vencer a morte. A obsessão dele nasce da mãe que morreu. Vira ambição sem precedentes. E ele consegue, cria a vida. Mas no instante que o sonho se realiza, vira horror e ele foge da própria obra. Não dá conta do que criou. A tragédia dele não é ter feito o monstro, mas é o fato de que tão cruelmente se recusou a cuidar dele. Victor é a obsessão sem norte, sem responsabilidade. E esse tipo não constrói, só consome. Matou todo mundo que ele amava, um por um. E o terceiro é o Raskolnikov, de Crime e Castigo, Dostoiévski. O nome dele vem de Raskol, racha, cisma, porque ele é partido em 2. Um lado frio, orgulhoso, seduzido por uma teoria, a de que certos homens estariam acima da lei, e um lado que dá o pouco que tem para quem precisa. A obsessão dele é uma ideia. Ele mata uma velha agiota para testar uma tese sobre si mesmo, para saber se ele é extraordinário ou se ele é só mais um. E Dostoiévski mostra o castigo começando antes de qualquer política. É a consciência dele que se rebela. Febre, delírio, paranoia. A metade compassiva que a teoria tentou calar, volta e destrói ele por dentro. Mas aqui, Eugênio, o esgotamento da obsessão é justamente o que abre a única porta. A confissão, o amor, o recomeço. No Victor, a obsessão só destrói. No Raskolnikov, ela arrasta pro abismo. E depois devolve ela a si mesma. 3 obcecados. O que separa o destino daqueles 3 é a mesma coisa que eu fui achar num psiquiatra polonês, Dabrowski. Ele disse uma coisa que reorganizou tudo dentro de mim. Ele disse mais ou menos que intensidade não é defeito, coisa que eu escutei a vida inteira, que era assim: que tudo que dói aqui dentro, essa dor, não é insanidade, não é minha cabeça sendo louca, ou talvez não seja isso, louca. É o sistema funcionando, uma pessoa se refazendo no nível mais alto, o sistema inteiro de compensação trabalhando.
Eu li isso e chorei, porque a vida inteira me disseram de mil formas que eu sentia demais, que eu pensava demais, que eu precisava de equilíbrio. E Dabrowski estava me dizendo que esse demais não era defeito, mas material. A matéria-prima da pessoa que eu estava construindo no escuro, mesmo sem saber. Porque é isso que eu sou em qualquer plano. É o meu cérebro sobrevivendo a todos os diagnósticos que eu tenho. Eu não sobrevivo mais a eles, eu só sei viver. E viver assim cobra. Mas é vivo, é inteiro e é meu. E Dabrowski tem um nome pra isso que eu vivo. Eles chamam de superexcitabilidade, que depois a gente começou a enxergar como sintoma de altas habilidades. São vários níveis. Dabrowski olhou para os casos dele e viu uma coincidência que incomoda. A capacidade fora do comum vinha junto com aquilo que a clínica chamaria de doença. Como se as duas fossem a mesma raiz vista de ângulos diferentes. Para muita gente intensa, a crise não é o desvio do caminho, ela é o caminho. O colapso não é o sistema travando, é o sistema se atualizando para uma versão mais complexa de você. E eu precisei de um médico polonês morto para finalmente parar de achar que eu estava quebrado. Eu só sou diferente, eu sou estranha, eu sou esquisita, e a obsessão me consumindo ou não, aqui fico eu sendo maluca, mas da forma mais bonita possível. Garra é obsessão com direção. Tem um porém nisso tudo. Angela Duckworth. Ela diz que a intensidade só constrói quando tem um ideal puxando. A obsessão mais disciplina, as duas direcionadas para o mesmo lugar, isso tem nome para ela. Ela chama de garra, grit. É a fixação que não dispersa, que aponta para um ponto só e não desvia. Sem esse norte, a mesma intensidade me quebraria. A diferença entre o remédio e o veneno sempre foi a dose. E o meu norte tem nome, não vou fingir que não tem. É o que pega esse meu excesso todo e aponta para cima em vez de deixá-lo me dissolver. Mas o nome do seu norte é particular. O que importa é ter um. Porque sem ele isso aqui não é dom, é só estrago. Mas isso tem custo. E ao contrário do que é vendido, não é superpoder. A ciência também me contou o que eu não queria ouvir. O desequilíbrio crônico tem preço e ele é real. Cortisol o tempo todo lá em cima, imunidade caindo, sono destruindo. A variabilidade cardíaca, VFC, despencando, aquele marcador de quanto tempo o corpo consegue se recuperar. O corpo não para e fica fraco e desregulado. E desregulação que dura vira lesão, vira doença. E o valeriano dá o golpe final. A paixão obsessiva, a mesma que faz render, correlaciona com lesão. Porque a pessoa continua, mesmo machucada, não consegue parar. O querer sobrevive até a dor física. Eu parei de pedir desculpa por ser assim, mas eu não parei de fingir que é de graça. O custo é alto, me machuca, não é exemplo a ser seguido, não é bonito e não é de enfeite. É o meu cérebro fazendo o que sabe para continuar vivo. E eu aceitei isso. Eu aceitei o calor que ele gera. O trabalho da minha vida não vai ser apagar incêndio, porque sem fogo eu não sou eu. Mas transformar a fogueira na lareira com o fogo bem baixo. E demorou para chegar nessa paz. Porque a vida inteira eu ouvi que eu precisava ser mais leve, mais equilibrada. Que eu levava tudo a sério demais, sentia tudo fundo demais, queria tudo intenso demais. Queria tudo muito rápido. E eu acreditei. Por anos eu tentei me moldar para caber no tamanho que pediam. Eu não caibo. E o dia que eu parei de tentar caber foi o dia que eu comecei a fazer as coisas que valeram a pena. As coisas extraordinárias. Então eu não vou pedir desculpa de novo. Mas eu também não vou mentir dizendo que é fácil ou bonito. Ou de graça. É caro. É solitário. É o blues da artista, exausta, que já escutou estar morta por dentro. E que hoje pulsa a vivacidade que corre bem pelas suas veias. Sendo assim, é meu e eu não troco, porque é a coisa mais real que existe no meu mundo. A minha loucura, minha obsessão é pela mente humana, pela escrita, pela corrida, por tantas mil coisas que eu não consigo nem listar direito. E dessas todas nasceu mais uma, ter com quem dividir a obsessão. As obsessões. Para que, enfim, a gente possa ser louco junto, obcecado, bêbado e drogado de tanto correr atrás do próprio sonho, quase sempre sozinho. Porque a obsessão é solitária, mas talvez isso possa ter certo alívio. No fim, a companhia que busca é apenas que o outro seja louco como for. Só não queira virar plateia. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I
was